Ó. Então, os Minas, vamos olhar a tendência dela, né? Último fundo, 217 aqui, ó. Esse cara não rompeu ainda o último fundo. Fundo anterior, 208. Então, o fundo anterior era a mínima de 10,69 e esse cara aqui, a mínima 10,65. Então, 69 e 65, 65 é mais baixo aqui, né? Eu tenho tendência de alargamento, eu tenho tendência lateral, né? Topo maior e fundo menor. Ele está vendido. Ele tem um volume de exaustão claro aqui e um volume de ignição aqui, que foi essa barra de ignição aqui. Claramente alguém levou o preço lá em cima para bater. E fez região de alvo, né? 161, e ele está trabalhando agora 12,42, que é a região de alvo do 111, para depois entender o que pode acontecer. Eu puxaria isso aqui, vai dar melhor nos 60 minutos, né? Então, eu fiz no 60, ele estava num triângulo, mas pivotou para baixo hoje. Pivotou não, rompeu. Nós já vamos ver já. Ainda eu não tenho linha de tendência não, porque isso aqui está muito íngreme, né? Isso aqui está com 60 graus aqui, ó. Ou 300 e... Não está... Esse ângulo aqui está muito... Começa uma pá de ventilador aqui. Mas por enquanto está... Tá vendo? Está bem sobrevendido. Está na hora dele reagir. E como ele está numa resistência aqui, minha única preocupação é essa abertura da banda de Bollinger aqui, que pode descamar as coisas. Esse descamar também pode ser bato no alvo e volta a subir. Porque a gente não pode deixar de olhar para trás, né? Eu tenho suporte aqui, né? Percebe? Ó. Aqui eu tenho vácuo livre, ó. Entrou nesse vazio gráfico ali, já era. Vai sugar o preço mesmo. Então, muito cuidado com esse cara aqui, ó. Perdeu essa região aqui, ele cai no vácuo livre aqui e vem buscar esse cara. Para quem sabe fazer um repique, fazer isso, ou vir aqui falhar fundo e voltar a subir. Ou ficar lateral. Então, o que o diário está dizendo? Que a direção é para baixo, está vendido. Eu tenho alvo no 12,42. Como eu tenho vácuo livre aqui, eu posso chegar no 11,80, 11,50, que aí eu vou ter suporte. Ok? Show. Vamos ver o semanal. Outra dúvida que eu tinha, professor, é sobre os 200 candles, 160 a 200 candles, né? Até por isso que eu perguntei se o professor usava essa média em ações também, porque às vezes vai pegar tudo isso em ação, fica, não sei, para mim ficou muito estranho em algumas.
Aí eu tenho trabalhado a última pernada, no caso, por exemplo. Então, mas aqui nós estamos no estratégico, certo? Isso. Estratégico. Olha só, eu tenho 186 candles aqui. Tá bom, não tá? Excelente. Tá. Então vamos lá. O que você acha que ele está fazendo? Ele está rompendo o topo ou rompendo o fundo? O zigue-zague dele, os pivôs dele, está rompendo o topo ou rompendo o fundo? Do topo. Rompendo o topo. Então eu tenho certeza do quê? Fundo. Fundo. Então, se eu tenho a certeza de fundo, o meu 0 está aqui e o meu 100 está aqui. Fez um 61, não fez? Fez. Está voltando para buscar o 111, não está? Isso. Qual que é a tua dúvida? Você podia pegar isso aqui, você podia trazer aqui, ó. Pegar o 0 aqui e puxar para o zigue-zague aqui. Mas você percebe que eu fiz esse cara aqui, eu fiz no meio do ano, quando eu comecei a traçar esse canal aqui, ó. Que esse canal era isso, depois ele veio para cá, e aí ele respeitou mais, ó. Fora esse pump and dump aqui, né? Entendi. Mas do que você acha que com ações não dá para fazer? Não, é que eu peguei para traçar, aí eu contei os candles, né? Igual o professor fez aí. Aí eu falei, isso aqui não tá. Não fez sentido na minha cabeça, entendeu? Aí eu peguei e tracei da última pernada vigente, que foi basicamente o que o professor fez aí. Então, mas a última pernada vigente, a gente tem que fazer dentro do tático. Era o... É aqui, por Entendi. exemplo. Aqui a pernada vigente, eu tenho fundos aqui, eu tenho extremidade de canal de baixa aqui, eu posso traçar um fibo de pernada para entender o que está acontecendo aqui, ó. Eu não preciso pegar o fundo mais baixo, então, né? Tipo, por exemplo, Não, aí é pegar lá pernada. no... Tem que Sei ser da fundo. onde. Tem que ser fundo. Eu peguei se tiver um fundo confirmado, eu posso Isso aqui é usá-lo. uma pernada, tá vendo? É uma pernada que teve 2 toques Porque geralmente o que a gente faz? A gente traça uma linha de tendência de alta. Quando essa linha de tendência de alta ela é perdida, você traça um fibo para trabalhar a retração. A retração, isso. Isso. É isso que eu fiz aqui, ó. Então, o que dá para Não, fazer, para ficar mais claro, é assim, ó. Deixa eu colocar o Me fibo. permite um palpite, professor? Claro, fica à vontade. Então, Chitão, eu tenho colocado essa média aí de 160, 180 candles para ter uma noção macro do formato do mercado, de como ele está vindo no zigue-zague. Mas, assim como você e o Márcio, eu pego a pernada mais importante ali. Nem sempre é a vigente de um gráfico grande diário, mas, ou seja, pode não ser a última pernada, pode ser por espelhamento, se não tiver um topo, etc., tal, igual ele fez. Mas eu tenho uma noção, olhando essa quantidade grande de candles, do que aconteceu de movimento mais agudo, mais importante. Eu olho bastante também o volume, porque o volume atrai o preço. E aí eu traço um fibo grandão, vamos dizer assim, diário, e aí eu estou copiando essa tática do que o Márcio está fazendo aí. Eu jogo o valor na escala 0,23, 76, 111 e 61. Pau. Aí eu vou lá nos 60 minutos e aí sim eu vou ver o último movimento mesmo que está acontecendo e traço um fibinho, não vou falar que é fibinho, porque vocês usam esse nome para outra coisa que eu ainda não aprendi, mas eu traço um fibo mais curto que é ali para o dia a dia, vamos dizer. Então, um me dá uma tendência maior da coisa e o outro, ele não é operacional, mas ele é mais plausível, é mais tático, sei lá qual é o nome. Deixa eu te perguntar uma coisa, Christian. Faz sentido isso, Márcio? Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Você traça esse maior Cortou que você tudo. falou... Oi?
Ô, Christian, você traça esse maior que você deixa 23, 7,6, como eu estou fazendo aqui no Travou azul. para todo mundo, Márcio, ou só para mim? Só para você, eu acho, Christian. Normal. Você não quer falar comigo isso? Eu estou te ouvindo bem. O Christian é um bundão. Pô, tá gravando, pô. E pela cara ele não tá ouvindo, não. Agora ele tá travado, não tá? Tá. Ele tá falando que tá com problema na internet. É a Tá internet escrevendo. dele. Ô, Márcio, assim, eu quase nada de trade, tá? O que faço é position e muito pouco swing. Uhum. Uma dificuldade que eu tenho e que eu vejo aí, até os colegas aí falarem, apesar deles provavelmente terem mais experiência do que eu, é a falta da gente sistematizar. Por exemplo, você ensinou muito bem, seus vídeos são fantásticos, assim, a sistematização da gente fazer RMC, fundo falso, topo, e aí isso fica igual um mantra e a gente vai aprendendo. Mas na hora que a gente vai fazer igual como é na academia, né? Você pergunta para o professor, qual é a diferença entre a teoria e a prática? O professor fala, na academia a teoria é igual à prática, né? Na vida real a prática é diferente da teoria. Quando a gente vai para a vida real, para colocar a prática é difícil, entendeu? Assim, para a gente sistematizar. Por exemplo, você vai fazer a pernada, você vai fazer o RMC, mas daí eu vou para onde? Eu vou para o fluxo, daí eu vou para o IFR, daí eu olho para a banda de Bollinger, daí eu olho para a média móvel, entendeu? Então, como é que ele faz para sistematizar um gráfico do nada? Assim, eu estou com um gráfico em branco. Ó, você está com um gráfico em branco. Uhum. Primeira coisa que você vai fazer... E aí, quando a gente começa... quando eu termino o RMC, quando eu vou ver a pernada, ok, aqui a tendência de alta, de baixa, ok, e daí você começa a se embolar, entendeu? Tá, vamos lá. Isso sou eu, aqui, né? Isso aqui é um gráfico naked. Você pegou o gráfico, caiu na sua cara aqui. Sim. Certo? Sim. Primeira coisa que você vai fazer é pensar consigo. Eu quero fazer operações nesse gráfico e eu tenho que escolher qual operação eu vou fazer. Eu vou fazer day trade? Eu vou fazer swing? Ou eu vou fazer position? Primeira coisa. O que você vai fazer? Me explica. Você quer fazer swing, position? Porque day trade você não vai fazer. Não. Sempre tendo para position. Quase sempre. Para position. Então, você vai pegar os Minas para position. Você já sabe qual é o seu gráfico estratégico para position? O estratégico? O Você sabe que a seria gente o mensal, o tático o semanal e o diário seria o operacional. Boa. Então, você vai no gráfico estratégico, mensal. Você vai pegar esse cara aqui. Aí você vai falar, bom, eu tenho estudo de FIBO aqui? Não, não tenho. Então, eu preciso estudar o FIBO. Então, eu vou olhar para a minha direita e vou fazer algumas perguntas para o lado direito aqui, para onde o gráfico está, por onde eu não sei o que está acontecendo, porque desse lado esquerdo eu já sei o que aconteceu. Então, vamos ver se eu tenho uma amostragem boa aqui. Eu tenho... Se ficar meio for dummies aí, meio... É porque não tem problema, não tem problema. Todo mundo aprende quando a gente faz do zero. Todo mundo aprende, tá? Então, aqui você vai contar. Quantos candles tem aqui? 170 candles. Você está vendo onde é que eu estou vendo lá o candle? Estou vendo, sim. 171 candles lá. Tá bom, tá bom. Aí você vai falar para mim assim, eu tenho certeza de topo ou certeza de fundo? Como é que você vê isso? À sua direita, você faz a pergunta, você sabe o que é pivô, né? Sim. Pivô é isso aqui, ó. Eu tenho uma pernada, eu tenho isso aqui, eu tenho um fundo, eu tenho uma pernada e eu tenho outra pernada. Sim. Quando esse fundo é rompido, isso aqui é um pivô. Um pivô. Certo? Você é algo retrospectivo, né? É algo pivô é sempre a coisa. Pivô é sempre uma coisa retrospectiva que aconteceu, né?
Pivô é sempre um rompimento, rompimento. de fundo ou de topo. Ou de topo, sim. Uhum. Tá? A sua direita aqui, você vê rompimento de topo ou rompimento de fundo? O que você tem que fazer? Olha para o último topo e olha para o último fundo. Eu rompi esse fundo aqui ou eu rompi esse topo aqui? Rompeu o topo. Rompi o topo. Se eu rompi o topo, eu não sei até onde esse foguete vai voar, mas eu sei que ele rompeu o topo. Então eu tenho a certeza de fundo ou certeza de topo? Certeza de fundo. Exato, porque eu acabei de romper um topo. Uhum. Ok? Uhum. Então, qual é o fundo mais baixo desse cara aqui? Se eu não me engano, é esse candle aqui, ó. Sim. Né? Uhum. E aí, a partir dele, você tem à sua esquerda zigue-zague, algo que já aconteceu no mercado, e que deixa, obviamente, deixa marcas. Tá vendo esses dois, esse topo duplo aqui, ó? Esse cara segurou aqui e está segurando agora esse outro aqui. E está vendo que ele vem de um fundo aqui, que outrora foi suporte, porque teve uma queda enorme aqui, segurou aqui, veio aqui, bateu, furou, e aí ele vem aqui, ó, o que era suporte passou a ser resistência, ó. Bateu, não furou, e aí ele perdeu esse fundo aqui, e aí foi embora. No que perdeu esse fundo, tá vendo que esses fundos menores aqui, ó, que foram suporte, né? Bateu aqui, subiu. Bateu aqui, subiu. Agora ele é resistência, ó, porque o cara tentou subir, tomou uma porrada aqui e caiu. Percebe como o mercado ele tem? Então vamos lá. A partir dessa explicação, você pode traçar um fibo daqui a aqui, esse cara para cá, como eu disse, é zigue-zague, e esse cara daqui para cá é pivô. Por quê? Porque eu fiz impulso, correção, impulso que acabou não rompendo, correção que acabou não rompendo, impulso que acabou rompendo, correção que acabou rompendo, e impulso que rompeu tudo. Certo. Provavelmente ele veio a testar agora essa cabeça desse pivô aqui para poder subir. Tá? Mas para estudo de fibo, eu vou escolher essa pernada aqui, daqui até aqui. Tá certo? Certo. Pronto. O que eu preciso desse fibo aqui? Esse fibo é muito grande, é do meu estratégico. Então, eu só preciso de pontos estratégicos desse fibo. Eu preciso deixar ele forte aqui, colocar no nível, e eu tiro menos 11, o 0, deixo o 23, deixo o 7,5, tiro o 78, tiro o 100, tiro o 112, o 127 e deixo um 61. E aí eu vou colocar aqui à direita, vou colocar acima. Pronto. Fiz o estudo do estratégico. Eu tenho os pontos estratégicos aqui, ó. Tá vendo? Olha o violino como fez segurar aqui. E aí você tem que olhar mais para trás, né? Você tem que ver, como a gente já estudou, que esses topos aqui, que agora são resistência, estão segurando esse cara aqui. Ok? Certo. Então agora a gente vai... Só para relembrar, Márcio. Então, você puxou o fibo, você fez o fibo aí nessa pernada. Do zero para o pivô. Para o primeiro pivô. Tá. Então, sempre é assim, você sempre vem para o pivô... Ou para o zigue-zague. Ou para o zigue-zague, tá. Entendi. Eu podia fazer isso aqui também, ó. Pronto. Tá vendo como ele segura do mesmo jeito aqui no 111? Do pivô para esse último fundo, não. Do pivô, como assim? Do pivô, o pivô. Aqui. Pivô para o fundo seguinte aqui. Esse aqui? Não, o outro. Esse? Uhum. Esse é a certeza de fundo?
Eu tenho um fundo mais baixo que esse fundo no meu 170. Análise, então, eu estou no estratégico. Eu preciso pegar o fundo, a certeza de fundo para me dar uma condição de pontos estratégicos dentro do meu gráfico estratégico. Entendi, perfeito. Ok? Agora nós vamos trabalhar o tático. O tático é o semanal. Olha que coisa linda o tático. 23, 76, 111. O que eu tenho aqui? Eu tenho rompimentos de topos, né? Então eu tenho uma certeza de fundo aqui. Eu preciso disso no tático? Não preciso. Eu preciso ver uma pernada vigente, porque eu quero trabalhar essa pernada vigente. E ela está tão vigente aqui para mim que é essa, né? Uhum. Olha que pernada linda que eu quero aqui. Ó. Lembre-se que eu estou trabalhando no position. Eita, não sei por que ele não pega o magneto. Pegou. Pegou. Pronto. Então, esse cara aqui, que eu vou desenhar ele de branco. É o meu estudo de Fibo para o meu tático. Então, tá aí. Agora, eu começo a analisar. Eu tenho um estudo. Então, eu tenho, teoricamente, meus pontos de suporte e resistência. Eu tenho os meus pontos de alvo. Eu tenho o meu GPS. Aquilo que você me perguntou, para onde eu vou, onde que eu estou, onde que eu vou, né? Agora você já tem. Por quê? Porque você sabe que esse gráfico aqui, ele está comprado ou está vendido? Esse aí está vendido. Por quê? Porque você tem um topo confirmado. Boa. Se ele está vendido, eu tenho que sair de um ponto que é o 111 até quem? 7,6. Ele já passou o 7,6? Já. Então ele está indo do 7,6 para onde? Para o 23. Qual que é o teu risco-retorno aqui? Eu tenho 10% para fazer 45%. Mas, Márcio, eu vou vender, ele está vendido. E esse cara é o tático. Não, você tem que esperar ele comprar. Para daí depois... Para você comprar, você teria que esperar ele comprar. Então, eu tenho um ponto estratégico no meio do caminho, que é o 7,6. Eu tenho o violino do mensal, que ele já está empurrando o preço para baixo. Mas pode ser que, olhando, né? Esse cara foi resistência aqui, deixa eu ver se ele foi resistência mais para baixo. Foi resistência aqui. Tá vendo que ele vai empurrando o preço para baixo? Ó? Bate aqui, ele desce, bate aqui, ele desce, bate aqui, ele desce. Aqui ele mastigou, só que rompeu. E tá voltando. Talvez esse cara aqui, essa região, segure o preço e faça ele voltar. Certo? Então, guarda aí que o teu tático, ele está vendido. Vendido, mas você não entra porque ele já está vendido, não é isso? A operação ela é feita... Então, mas a operação ela é feita no semanal? Não, no diário. É no diário. Perfeito. Então, tem alguma coisa para eu fazer aqui? Não. Perfeito. Confundi. Não é aqui que você toma a decisão. Sim. É aqui que você sabe a autorização. Agora nós vamos para o diário. Pronto. O diário está vendido ou está comprado? Vendido. Eu tenho autorização de compra ou de venda? Teoricamente de venda, mas aí não dá mais. Teu tático está comprado ou está vendido? Não tem teoricamente. Vendido. É objetivo. Vendido. Não tem teoricamente. Está vendido. Eu tenho autorização do quê? De venda. Eu posso vender agora aqui? Não. Por quê? Porque você já está vendido. Exato. Para eu vender, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar ele subir
ficar comprado e fazer um candle assim, ó. Referência de topo, marcação, aí eu posso vender aqui, ó. Sim. E aí eu posso vender a favor do tático e a gente espera que ele caia bastante. Certo. Agora, eu quero comprar essa ação. E se você quer comprar, se você bater o olho aqui, você já alivia o seu cérebro, né? Eu quero comprar o semanal, que é o meu tático, está vendido, eu não posso. Se você não sabe fazer aluguel de ação, se você não quer ter uma posição de carteira vendida, como os fundos, por exemplo, você bate o olho aqui e acabou, não tem o que fazer. Esquece, não fica procurando operação. Certo. Espera ele configurar em outro momento. Tá certo? Se o teu jogo é esse, o teu jogo é position. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Nada. Nada. Absolutamente nada. Você entendeu para onde que vai, para onde que vem? Entendi. Tem IFR aqui? Não tem IFR. Ainda nada. Não tem volume, não tem nada. Tem um descanso na sua cabeça tranquilo. Por isso que eu uso o screening para me procurar, para que ele me procure ações onde eu tenha gatilho e eu possa analisar e trazer uma oportunidade melhor. Você entendeu isso aqui, Renato? Entendi. Então você vai rever esse vídeo e você vai ter condição de estudar a partir de todos os outros vídeos, vai me perguntar, mas você percebe que a gente partiu do zero e montou um estudo? Ok? Perfeito. Ok. Então agora para o Chitão, vamos para os 60, né, Chitão? Dessa ação aqui. O meu diário ele está vendido, né? Eu estou com tendência. Que tendência que eu estou no diário? Tendência em alargamento, vendido, 60 minutos eu posso só vender. Acabou de perder uma linha de tendência de baixa aqui, mas ele estava. Eu estou vendido, não dá para vender. Tem que esperar ele comprar aqui, testar esse fundinho aqui para poder vender. O zigue-zague dele está para baixo, né? Tendência de baixa ainda. Bem lateralzão aqui. Sim. E agora, Fábio? B. Sim, patrão. Tá fazendo um triângulo com a duzentona aí, ó. Ou a 50. 200 com 50 são médias mais longas. 21 com 9 são médias mais curtas. E a gente tem dentro do mesmo gráfico, que é o de 60 minutos, favorecimento para venda, porque a 50 está trabalhando abaixo da 200. Então, quando você fizer uma venda, você tem uma tendência de alongamento maior, principalmente se eu estiver próximo das médias, da média mais curta aqui, né? Então, se eu fizer uma venda aqui e der a venda, porque agora está vendido já, né? Percebe aqui que a venda na 50, quanto que caiu? 5%, né? Percebe aqui, ó, eu tenho proximidade das médias mais curtas, né? E ele caiu 8%. Então, isso aqui é favorecimento de algo, toda vez, o que essa média está me dizendo assim, toda vez que você voltar a alguma resistência, pode vender. Favorece venda. E as médias curtas, elas fazem a operação mais rápida, né? O preço aqui está trabalhando abaixo, nos 60 minutos, o preço está trabalhando abaixo de todas as médias. Ele tem o peso de todas as médias para trabalhar. Se o tático tivesse comprado, ele está alargado, né? Se eu não me engano. Se o tático tivesse com tendência de alta, e as médias provavelmente ainda estariam nessa situação, poderiam estar nessa situação, 50 por baixo da 200, porque elas demorariam um pouco mais para responder do que uma mudança de tendência, né? Quer dizer, a mudança de tendência poderia acontecer mais rápido que uma mudança de alinhamento das médias. Sim. Tem um peso isso? Como é que você decidiria?
Então, com o você pé vai ter que fazer um estudo, e é por isso que eu estou deixando de usar essas médias, e eu estou usando uma média mais ponderada, que é a 200 e a 21, sem inclusive banda de Bollinger, que vocês estão vendo aqui, porque são trades mais alongados, né? Eu tenho um retorno à média aqui, ó, de 200, eu tenho trades maiores, ó. A média de 21 protege bem, principalmente quando eu tenho a 200 por baixo ou 200 por cima, né? Aqui, ó, eu virei com a 200. Mas isso aqui não quer seguir. O que eu quero explicar para vocês é na hora de fazer a estratégia, né? É hora de trabalhar com essa ferramenta aqui, ó. Então eu tenho compra, porque você tem a média mais rápida trabalhando acima da média mais lenta, seja média longa ou média curta, ela favorece compra, se está distante e qual é a orientação da média, né? Então, uma combinação de elementos aqui, de direção de média, vai te ajudar a tomar uma decisão de trade. Márcio, você olhar banda de Bollinger e as médias móveis mais focado no operacional ou você olha no tático também? Cara, eu procuro olhar isso aqui, ó. E existe uma sistematização na sua cabeça que você faz, por exemplo, primeiro, ok, você marca o IRMC, faz o FIBO e organiza o seu estudo do gráfico, mas daí, quais indicadores você vai na sequência, entendeu? Você vai para... Indicador é só filtro, Renato. Tá. Eu faço a entrada no candle. Tá. Eu faço a entrada, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu colocar uma flecha aqui. Isso aqui é referência de topo, não é? Isso aqui Sim. é uma marcação. Uhum. E esses dois traços aqui significa que é algum nível de FIBO. Tá. Vamos para o diário. Meu diário está vendido, ó. Eu cheguei num 7,6. Depois de um candle branco, que significa uma contração de volatilidade. Ou seja, um tipo de um pullback. Vou nos 60 minutos, olha o que ele fez, ó. Ele comprou e aí está me deixando uma marcação de topo aqui. E eu estou protegido pelo tático. Uhum. Entendeu? Eu vendo aqui, ó. Entendi. Que se dane média móvel e banda de Bollinger, né? Não tem média móvel aqui, ó. Não tem. Tá. O que pode ter, ó, é diário aqui, né? Ó, o que pode ter nessa situação aqui, eu não estou sobrevendido, ó, e eu não tenho divergência. Ele não está. Aqui eu estou sobrevendido, ó, aqui eu paro de vender. Certo. Mas aqui não, ó. Deixa eu esconder aqui. Ó, esse candle. Tá vendo que o indicador aqui, ele não chegou perto da banda de Bollinger ainda? Uhum. Ele vai chegar lá. Agora ele está sobrevendido, agora eu não vendo. Uhum. Mas naquele ponto ali, né, se eu colocar, deixa eu ver, onde é que ele começa a ficar sobrevendido? Aqui, ó. Vamos ver se tem oportunidade no 60. Ó, o 60 está vendido já, né? Tá vendo aqui, ó? Eu não vou poder vender aqui porque já está vendido. Uhum. Eu só vou poder vender aqui. Uhum. Quer ver o que acontece com o indicador lá? Diário. Ele não aliviou o indicador ainda. Não daria para comprar, para vender, perdão. Eu não venderia aqui, não.
Não é correto dizer que isso é uma particularidade do seu trade system, Master? Porque bastante gente usa média móvel, é uma afirmação a mais, tem vários traders experientes que usam. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou trabalhando nessa questão de oferecer esse tipo de domínio aqui para vocês? Porque tem muita gente que confia na média móvel. Eu também confio na média móvel. A média móvel é uma estatística matemática, não tem por que não olhar. Mas eu não gosto de muita coisa ali no gráfico, entendeu? Eu uso, junto com vocês, para poder dar um conforto ali da análise técnica, mas dificulta. O gráfico que eu mais uso, gente, é o Naked. O Naked fica no operacional e o Day Trade lá, o de marcas, fica no tático. Para eu poder ver divergência, para eu poder ver... Eventualmente eu entro no FS7 para ver divergência no operacional dos 5 minutos. 5 minutos é muito ruído. Então, faz diferença, professor? Eu confesso que eu não tenho usado o IFR. Para mim, às vezes ele dá uma divergência, mas o preço ainda sobe lá uma fortuna antes eu sei, mas eu nunca sei quando é que a divergência ela vai ser acionada. Eu vou te explicar por quê. Ó. Se eu tenho uma divergência aqui, eu tenho uma linha de tendência de alta aqui, certo? A divergência ela só vai acionar quando eu perder essa linha de tendência de alta aqui. E aqui eu começo a ver, ó, divergência. Se eu chegar aqui, com esse candle aqui, eu tenho divergência, ó. Sim. Mas eu não vou me preocupar, eu vou comprar. Não vai ter problema nenhum. Não aqui. É um impedimento. Não é, é um filtro. É discricionário. Você vai olhar se você achar que deve entrar ou não deve entrar. Aqui, por exemplo, você vai comprar? Não. Primeiro que não deu, né? Não deu. Olha a diferença desse... Olha como que ele segurou aqui, ó. Ele tem fundo aqui, ó. Né? Uhum. É que aqui não vai dar para comprar porque já está comprado, né? A compra foi aqui embaixo. É muito particular, por isso que eu estou dizendo para vocês. Explicar esse tipo de coisa eu tenho que explicar para vocês seguirem. A mentoria, ela é livre dentro do perfil de cada um. Essa linha que o professor traçou e disse que a ativação foi a hora que perdeu, essa linha de tendência de alta, esse é o Advanced Breakout? Não. Não, Advanced Breakout é direto no indicador. Não, e é isso, se a gente... A impressão isso aqui, se a gente... Só um minuto. Não, a impressão... tá, pode falar. Só um minuto. Tá vendo que eu traço fundo com fundo com fundo? Quando ele perde esse fundo aqui, ele dá um Advanced Breakout. Bem nesse candle aqui, ó. E aqui é uma venda. Uhum. Mas olha como ele coincide com a perda. Ó, olha lá embaixo, ó. Perdeu aqui, perdeu aqui. Entendi. É no próprio indicador. Tenho menos de 1 minuto para falar um negócio para vocês. O mercado é impulso, correção, impulso. Impulso, correção, impulso. Ele é M ou ele é W?